Está começando mais um super episódio de podcast e dessa vez subiu o nível do podcast aqui, viu? Dessa vez estamos com a Isalu, o nome dela é Isadora Souza, conhecida mais como Isalu, Miss Universo Minas Gerais 2023, eleita uma das mulheres mais bonitas de Minas Gerais. É um prazer receber você aqui no meu cast, Isa. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom contar um pouco da minha história. Eu acompanho vocês desde o início do ano e estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Isso aí, legal. Estamos também com o nosso parceiro Anderson Gomes. Salve, salve, galera do meu cast. Aqui quem fala com vocês é seu amigo Anderson Gomes. E passando para lembrar, tá? Diz a lenda que o corte sai antes do episódio completo lá no Instagram. Então siga lá para você não perder nenhum corte, viu? Meu cast oficial. Estamos também com o nosso parceiro Gustavo Rocha. Fala, galerinha. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Instagram, YouTube, TikTok. Onde que jogar meu cast você acha? Isso aí. Não, Lucão? Amazon Music. Amazon Music. E por aí vai. Então, Isa, como foi a sua jornada até você se tornar a Miss Universo Minas Gerais? Olha, foi bem surpreendente. Eu já contei um pouco, né, sobre a minha trajetória algumas vezes. E o ponto principal que eu sempre trago é que veio até mim de uma forma muito inusitada. Foi um convite, né, para participar do Miss Universo Minas Gerais como Miss Ouro Preto. Então, a partir do convite, eu tratei aquilo como se fosse um propósito dentro de mim, porque eu acredito muito que o que a gente, de fato, tem que fazer na vida chega até nós. E foi dessa maneira, chegou até mim e eu encarei, né, esse desafio, acabei vencendo. Foi o meu primeiro concurso de beleza. Eu não esperava levar para casa a coroa, mas dentro do concurso aconteceram tantas coisas, tantas surpresas, descobri uma mulher muito mais poderosa do que eu pensava que era e acabei trazendo para casa a minha Chica de Minas, que é um dos meus maiores orgulhos da vida. Essa aí é cravejada de ouro e tem uma pedra vermelha aqui, isso que é o quê? É Jade? Jade é verde, né? A vermelha qual que é? Rubi, né? Podia ser um rubi, né? Ouro, rubi e isso aqui é pérolas. São topázios imperiais, na verdade. Então, uma curiosidade muito interessante é que eu sou natural de Ouro Preto, a minha família, por parte de pai, é natural de Rodrigo Silva, um distrito de lá, e esses topázios são de Rodrigo Silva. Isso foi uma coincidência. Legal. Se derreter essa coroa, dá pra nós comprar uma Ferrari, alguma coisa assim? Acho que umas duas. Umas duas? Uai, que legal, nós estamos aqui com a coroa de ouro da princesa. Até a reta mais pra cá, porque vai que neguinho aqui tá de olho. Tá protegido aqui. Tá protegido. E tem quanto tempo que você começou esse sonho de ser a Miss? Então, o concurso aconteceu no ano passado, né? Foi em abril. E eu fui convidada mais ou menos ali por volta de fevereiro a março. Então eu tive 1 mês e meio só de preparação. Você fala abril de qual ano? Do ano passado. Ah, do ano passado? De 2023, isso. E aí eu fui coroada no dia 30 de abril. Ah, que legal, menino. Pois é, eu tive 1 mês e meio apenas de preparação. Então foi tudo muito novo, foi muito tudo corrido. Muito recente, muita correria. Muita correria, muito recente, mas uma realização de um sonho, né? E como que é essa preparação? Nossa, é bastante coisa. Eu lembro que eu tava planejando, assim, quando eu decidi aceitar esse desafio, e a minha semana tinha horas contadas para tudo, porque a gente tem treino de passarela, temos aula de idiomas, né, porque uma Miss sempre tem que se preparar para o melhor. Então, entrando no Miss Universo Minas Gerais, eu estava me preparando para o Miss Universo, então precisa ter ali uma segunda língua como inglês, então eu tinha aula de passarela de inglês, tive aula com fonoaudiólogas para melhorar a oratória também. Você fala inglês fluente? Eu falo inglês fluente. Pai, assim. O que você acha de fazer esse podcast em inglês? Então, todo mundo falando inglês. O que você acha, Gustavo? Eu acho bacana. E eu sei, o que você acha? Pai, the book on the table. Mas que legal, velho. E é bem corrido, viu? Porque é bastante dedicação à academia, porque tá com o corpo em forma também é muito importante. Essa questão de saber falar não é só oratória, né? É o saber se comunicar. Eu, como uma comunicadora, entrei no curso de jornalismo com o objetivo de saber me comunicar melhor, porque eu sempre fui muito tímida. Então, isso foi um desafio para mim também. Então, eu me dedicava também a tentar me comunicar da melhor forma, mais abertamente. Então, foram aí dias muito corridos. Eu tava fazendo jornalismo na época, eu estava no 5º período, então eu juntei a faculdade com treino de passarela, com aula de inglês, com aula de oratório, então era uma semana muito corrida. Nossa, além de academia também, né, pra manter o corpo. É muita coisa de uma vez só, né? É muita coisa, além dos tratamentos estéticos, né? E você sempre quis ser Miss desde... Porque às vezes a gente, quando é criança, a gente tem um sonho, né?
Aí, seu sonho era ser Miss ou isso aí foi ao longo do tempo? Foi acontecendo, na verdade, eu sempre tive dentro de mim, não digo que eu tinha um sonho de ser Miss, mas eu sempre tive o sonho de impactar a sociedade de uma forma positiva, de trazer uma mensagem, de fazer algo a mais, sabe? Eu pensava que isso poderia vir pelo mundo da moda, então eu sempre quis ser modelo. Hoje eu tenho aí uma carreira recente de modelo também, que veio um pouco antes do mundo Miss, mas o mundo Miss foi algo que me conquistou mesmo, sabe? Que apareceu pra mim, eu não sabia muito sobre. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com o Miss Universo foi foi em 2019, quando a Zouse venceu. E foi, assim, uma mulher incrível, com uma representatividade enorme, é da África do Sul, que representou ali todas as mulheres negras e a sua beleza. E, infelizmente, o mundo Miss, fazendo parte da sociedade, como a sociedade também é um local um pouco racista, né, digamos assim. Infelizmente, de 68 anos, por exemplo, eu fui a terceira a vencer. Isso quer dizer alguma coisa num país onde A gente vai ter uma reportagem. 50%, mais do que 50% do país, são pessoas que se autodeclaram negras, né? Então, assim, ver uma mulher que eu conseguia me ver nela me fez pensar, nossa, eu posso estar nesse local, eu posso trazer essa representatividade. Então foi ela que foi sua inspiração. Com certeza, com certeza. Eu nem sabia sobre o mundo Miss, mas quando eu vi aquilo, me trouxe uma vontade. Eu posso fazer isso. E você falou que alguém te chamou, como assim? Foi uma agência? Não foi uma agência. O que acontece? Temos muitos municípios em Minas Gerais. Eu acho que é o estado que tem mais municípios, sim, né? Minas Gerais tem muitas cidades. E o concurso sempre seleciona cidades onde tem candidatas interessadas. Ouro Preto é uma cidade super importante, né, para o nosso estado. Eu sou apaixonada por Ouro Preto. Eu sou de Ouro Quem mora em Ouro Preto. Preto é o quê? Ouro Pretano. Ah, você achou que era ouro pretense aí, ó? Eu não tinha ideia de como é que era. É Ouro Pretano. E Ouro Preto sempre foi uma cidade muito significativa e ficou alguns anos longe do concurso. Então aconteceu de eu receber esse convite pela própria coordenação mesmo. Eu tinha uma amiga que acabou se tornando minha amiga depois, que já tinha participado de outro concurso representando Ouro Preto. E aí, Ouro Preto estava sem representante. E aí ela me achou de algum jeito no Instagram, antes da gente ser amiga, e falou, nossa, essa menina é tão bonita, eu já estava fazendo trabalho como modelagem. E aí ela me indicou para a coordenação e aí surgiu. E qual que foram os desafios que você enfrentou até chegar no dia do concurso? Nossa, são muitos desafios, né? E não do ponto de vista negativo, porque acredito que desafios sempre nos mudam de alguma forma, né? Imagino como foi sua primeira vez ainda, né? Foi tudo bem desafiador. Muito novo, tudo muito novo. Assim, quando eu topei participar, eu não tinha ideia de quanto aquilo iria significar para mim. Eu já entrei muito feliz pensando, nossa, vou representar a minha cidade, mas tudo aquilo mudou a minha vida. Então, tipo, foi um momento de pensar, olha, eu tenho que me dedicar a isso, aquilo outro. Eu sempre vim de uma família humilde, sempre fui muito humilde, né? E principalmente a inscrição. Eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, por exemplo. A prefeitura da minha cidade me auxiliou nesse processo. Olha, se eu não me engano, foi de R$2.500. Pra pessoa que vem de uma família humilde. É complicado, né? Tipo, um salário. Toma aqui o meu salário, não, né? Salário não, mais de um salário. Salário. Aí já começa a barreira de entrada logo aí na inscrição, né? É complicado. Se a pessoa não tiver força de vontade mesmo pra arrumar ali um patrocínio, uma coisa assim, exato, já fica na inscrição. É um investimento, É um investimento, já começou assim. E aí, esse foi o primeiro desafio. Eu comecei a fazer uma vaquinha, né? E aí a prefeitura, eu entrei em acordo com a prefeitura, eles resolveram patrocinar, foram, assim, parceiros muito incríveis nesse processo até o Miss Minas Gerais. E esse foi o primeiro desafio, mas os outros desafios foram aparecendo, assim, né? Vai superando um e vai aparecendo outro. Exatamente. E aí é um mundo que você precisa de investir mesmo, sabe? Querendo ou não, a sua imagem é uma coisa que você precisa muito cuidar. Então, são vestidos, looks, tudo isso, joias, produção, nutricionista, academia, é muito investimento. Aí sai caro, viu? Assim. Aí depois compensa? Compensa, eu acredito que compensa para quem gosta, sabe? Para quem de fato quer fazer o impacto na sociedade, quer representar outras pessoas. Aquilo é um propósito de vida para ela, então vale a pena. Só se você quiser e estiver interessado ali em se dedicar mesmo. Então, os desafios iniciais foram esses, financeiros mesmo, mas eu consegui muitas parcerias que, graças a eles, eu conquistei essa coroa. Na minha própria cidade, várias lojas me ajudaram. E aí fui muito feliz pro Miss Universo Minas Gerais.
Ah, parabéns. E a gente tem até uma dúvida, assim, porque nós somos leigos, né, nesse mundo, assim, É uma de bolha, Miss. né? O mundo Miss é um pouco uma bolha. E quando eu vi o seu perfil para te chamar, eu vi que você é Miss Universo Minas Gerais. Mas eu achava que Miss Universo era uma coisa, Miss Minas Gerais era outra. Ah, Como é entendi. que funciona? Então, são etapas. Primeiro você tem algumas cidades que têm os concursos municipais. Ouro Preto não é o caso, então eu fui aclamada como Miss Ouro Preto e fui para o Miss Universo Minas Gerais. O Miss Universo é o nome da franquia. Então você tem, às vezes, o concurso municipal, como tem o de Belo Horizonte, tem o concurso estadual, que foi o que eu participei, tem o concurso do país, né, que é o Miss Brasil, e depois você vai para o Miss Universo. Então, assim, temos muitos concursos de Miss, mas um dos principais e mais respeitados é o Miss Universo, né? Essa É porque a gente, como é leigo, igual ele falou, né? Quando fala universo, a gente já imagina que é concorrendo com o universo inteiro, Miss Universo. Até concorrendo com Gisele Bündchen pra cima. Então, não, as pessoas têm um pouco... Falando porque... nisso, Gisele Bündchen deve estar morrendo de inveja agora que nós estamos aqui com a Miss Universo Minas Gerais. Deve estar morrendo de inveja lá na hora que ela tá lá agora. Gisele Bündchen é tudo. Eu admiro muito Ela ela. é peça raríssima. Um abraço aí, Gisele. Peça raríssima. E além da beleza, da simpatia, o que mais que os jurados avaliam assim, na hora do concurso? Então, varia um pouco de concurso para concurso, mas no Miss Universo é sempre avaliada a elegância, também é muito importante essa questão do impacto social, então ter um projeto social, de fato agir, né, na comunidade onde você está inserido é muito importante. Tem a beleza física, que também, estética corporal, né, no caso. Tem alguns concursos que não tem desfile de biquíni, mas o Miss Universo tem, então é uma coisa que conta. Essa questão que você falou da simpatia também é muito importante. É uma coisa bem complexa, né? Não é somente a beleza, tem postura, Exato. elegância, simpatia. Tem que ser fluente em Exatamente. idiomas também. Tem que ser o Também. inglês ou pode ser algum outro? Então, pro Miss Universo, como ele é um concurso, né, que você vai provavelmente para um país, depende, cada ano é um país. E aí, quando você vai para esse país, normalmente é um país onde se fala inglês, mas eu acredito que espanhol, todas as línguas possíveis é importante ter, né, porque somos quanto mais, comunicadoras. né? No nós caso, misses. você é Miss Universo Minas Gerais. Você pode, assim, no momento agora, você poderia representar o Brasil mesmo? Ou por enquanto é só Minas e tem que chegar até lá? Então, Tem que ir subindo de fase. tem que ir subindo de fase. O Miss Universo Brasil aconteceu no ano passado, se eu não me engano, foi em julho. Acho que foi decidido em dia 8 de julho. E quem venceu foi a nossa linda Miss Universo. Ai, gente, Rio Grande do Sul. Não foi dessa vez que eu levei a coroa pra casa. Ficou igual colocação nesse aí. Olha, eu não sei, porque normalmente esses concursos têm o top 3 e o top 7, que são os mais importantes. Depois tá. disso, Aí- eles não contam tanto. Eu nem Entendi. procurei saber, na verdade. O que vale é o primeiro pra você, né? Pra mim era isso. O importante pra mim era o primeiro Tá mesmo. certo. E eu vejo também que, igual, da mesma forma que você teve a outra Miss, né, que foi uma referência para você, eu vejo que é muito importante você ter esse título, né, de Miss Universo Minas Gerais, que você também pode ser referência para as mulheres negras desse país, né? Principalmente de Minas certeza. Gerais. Você tem recebido muitas mensagens? Sim, nossa, um caso específico, eu tava lembrando vindo pra cá. De fato, eu até me emocionei aqui e me perdi um pouco, mas vamos do começo. pode ficar. Eu acho muito importante. Se quiser chorar, pode chorar e estraga a maquiagem de uma vez. Ah, não, isso aí não. Aí Aí também não. A Miss não pode isso. Você pode perder a postura. Exato, a gente chora aqui, ó, dá uma É secadinha. legal. Até pra chorar é elegante, ó, pra você ver. Mas isso é um dos pontos mais importantes pra mim, sabe? Quando eu decidi encarar esse desafio, porque eu pensei lá atrás, nossa, é algo muito novo, eu precisar correr atrás disso, daquilo, vai ser muito desafiador. Por que eu tô me propondo a fazer isso? Sabe? Eu procurei entender dentro de mim por que eu queria participar daquilo. E aí eu me peguei pensando exatamente nessa questão da representatividade, de pensar, nossa, do jeito que a Zoe me representou, como eu não posso chegar, né, no coração de outras meninas, para elas conseguirem pensar sobre essa questão da autoestima de uma maneira muito... para mim, a autoestima na minha vida foi, assim, divisor de águas. Então, pensar que outras meninas teriam autoestima a partir de mim, conseguiriam se enxergar em mim, e conseguiriam enxergar que ela tem beleza, que elas podem chegar onde elas quiserem, apesar de onde elas vêm, né? Como eu vim também de uma família muito humilde, foi muito importante. Eu recebi muitas mensagens, principalmente na época do Miss Universo Minas Gerais, de pessoas que me emocionaram muito. Uma em específico, que eu tava lembrando vindo no carro, porque na época que eu tava me preparando para o Miss Brasil, eu tinha um dentista, o dentista era aqui.
Era na avenida do lado daqui. Aham. E aí, eu tava esperando um dia na sala de espera do dentista e eu recebi uma mensagem no Instagram. Fui olhar, fui receber. E aí era uma mensagem de uma mãe. E aí ela falou, muito emocionada, sobre a filha dela, que tinha 8 anos, que se via em mim, que falou, nossa, a pele dela é igual à minha, nossa, ela parece uma princesa, ela parece comigo. E aquilo ali foi o suficiente pra eu chorar horrores, atrasar a consulta do dentista só pra chorar. Que legal. Nossa, me emocionou muito. É uma menininha de Mariana, onde eu faço jornalismo, e eu tô, inclusive, pra encontrar ela, pra conhecê-la, agradecer pelo carinho. E ela já tá seguindo essa carreira agora de modelo, não? Não. Ela é pequena ainda. Pequenininha, 8 aninhos. Ah, 8 aninhos? mas tem modelo que começa cedo mesmo. É verdade. Modelo sim, né? Modelo sim. E o bacana é que você pode influenciar essas meninas e elas não precisam se tornar misses, né? Exatamente. Elas podem pelo menos melhorar a autoestima e saber que elas pode ter um lugar na sociedade, né? Sim, eu acho que é muito importante, sabe? Essa construção desde pequena, porque infelizmente a gente é afetada de várias formas. Nós, mulheres, falamos enquanto uma mulher. Mulher na sociedade é apontado o tempo todo, está assim, não tá bom, né? O machismo, infelizmente, é uma realidade. Então, quando você é uma mulher negra, que você carrega aí diversos estigmas sociais, ainda é um passo a mais, né? São Sim. outras cobranças, são outras questões, outros estigmas, outros preconceitos, e vencer isso a partir da autoestima, para mim foi um caminho essencial, assim, foi o melhor caminho. E você que trabalha assim com moda, com beleza, como é que você vê essa mudança de padrão de beleza? Porque de um tempo pra cá vem mudando bastante, né? Antigamente as mulheres tinham outro tipo de padrão de beleza. Sim. Hoje já mudou bastante. Como é que você vê essa mudança? Eu vejo muito necessário. Eu acredito que a sociedade, ela sempre está avançando, mesmo que a passos pequenos em algumas questões, ela sempre está aí nesse ritmo de avanço, porque precisa contemplar essas pessoas. A gente vê muito também no mercado da própria beleza para atender. Há alguns anos atrás não tinham cremes, por exemplo, para cabelo crespo, que fosse assim uma linha completa. Hoje a gente tem empresas especializadas nisso. Então eu acredito que as pessoas foram entendendo que esse público está ali, esse público precisa consumir, é um mercado, querendo ou não, muito visado, porque no Brasil a gente tem muitas pessoas negras, né? São mais de 50% da população. Então eu acredito que, pensando do ponto de vista do mercado, as pessoas viram que elas precisavam sim abrir porta para essas pessoas, e pensando desse ponto de vista social, eu acredito que a gente está sempre em evolução, cada vez mais trazendo essas pautas, como estamos fazendo aqui hoje. Então é um passo, né, em direção a isso, né? Abrir portas para novas pessoas, para abrir esses debates, para as pessoas saberem que é um debate importante e falarem sobre isso. Não, legal. O padrão de beleza que eu falo não é nem questão de ser negro, não. Porque antigamente, na propaganda, a gente via as mulheres mais com a pochetinha, era mais cheinha. Hoje em dia o padrão já é mais fino. Mas hoje em dia também abarca outros corpos. Temos modelos plus size fazendo sucesso aí por todo o país e mundo. Eu acho muito importante esse avanço então, também. tem várias categorias. Sim, várias categorias, onde as tá. mulheres podem não se sentir assim excluídas, exatamente, não se sentir excluídas nessa perspectiva. Acho E a muito gente vê essa importante. representatividade sua, que é tão importante. Você deu o exemplo dessa menina aí, essa inspiração que você faz para as outras pessoas, faz com que, às vezes, uma menina, às vezes, que ficava ali triste, ali, no canto ali, vê que você conseguiu e vê que hoje o pessoal dá mais oportunidade, tudo. Você vê que você quebra esses estereótipos aí que o pessoal colocou, que a pessoa tem que ser só de determinado jeito e depois... E o que você teria para dizer para essas pessoas, assim, que no momento agora, vamos supor, fica meio na dúvida, fala assim, será que eu consigo? Será que não? Você teria uma mensagem para essas pessoas? Com certeza. Eu acho que a principal mensagem que viria, assim, do que eu mais acredito, tipo, da minha opinião mesmo, de eu como Isadora, tá? Isadora, no que você mais acredita? Eu acredito muito em propósito. Então, eu acredito que se você tem, de fato, um propósito, se você tem esse desejo dentro de você de impactar a sociedade, às vezes, por exemplo, dar um exemplo um pouquinho sobre mim. Quando eu comecei a fazer algumas fotos, eu comecei a ser modelo na minha cidade, uma coisa muito simples, né? Nada de agência. Quando eu tinha, se eu não me engano, quando eu fiz 17 anos. E eu lembro que o começo, quando eu comecei a fazer fotos e tal, era uma coisa mais um hobby meu, aí que eu fui notada depois. E por que eu comecei a fazer fotos? Eu acho que eu queria mostrar mais pra mim mesmo do que para mim mesma do que para outras pessoas, que eu era uma pessoa bonita, sabe? Era um trabalho de autoestima. Foi uma construção da minha autoestima. Um autoconhecimento primeiro, né?
Exatamente, de pensar, nossa, eu sou bonita, nossa, eu mereço isso, eu mereço respeito, eu posso chegar a lugares onde talvez eu não tenha ser, tipo assim, quando você tá muito inseguro, Uhum. né, que você pensa, nossa, tal lugar, tal oportunidade, eu sempre quis viajar, eu sempre quis conhecer o mundo, eu sempre quis fazer isso, será que eu consigo? O primeiro ponto é, quando você tem uma dúvida, você tem que se perguntar por que que você está duvidando de você, de onde vem essa insegurança. Aí já E começa aí uma barreira lá trabalhar dentro da sua nisso. própria cabeça, né? E a Exatamente. timidez é uma das barreiras É que uma das fazem isso. barreiras. E a timidez vem muito da insegurança. Isso é um problema. Então, quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima, minha autoconfiança, foi de fato para me sentir bem comigo mesma. E a partir daí eu vi, nossa, eu sou uma mulher bonita, inteligente, eu posso fazer o que eu quiser. E por que não inspirar outras mulheres, né, a partir de um concurso de beleza? Então, você aí de casa que às vezes não se sente insegura ou não se sente capaz de fazer alguma coisa, ou até para o mundo mesmo, às vezes pensa, nossa, eu quero entrar no mundo mas será que eu entro mesmo? Entre, se você tem um propósito, se você quer ter uma jornada de autoconhecimento, quer se tornar uma mulher mais poderosa, entre no mundo Miss, porque é um mundo assim que te mostra diversas possibilidades e você acaba aprendendo muito mais do que você imagina. Eu mudei muito, sou uma mulher muito mais completa, mais segura, mais poderosa depois do mundo Miss e assim, foi uma mudança de chave na minha vida, com certeza. Ó, que legal, isso é muito importante. Ô Isa, esse concurso aí, Miss Universo, tem a versão masculina também ou não? Tem. Nós temos vários concursos onde temos os Misters, né? É o Mister. Isso. O Miss Universo, se eu não me engano, posso estar errada, gente. Imagina eu comentando uma gafe falando sobre a franquia. Mas eu acho Não, que o Miss Universo. A Miss Universo nunca erra, ela só confunde. Eu acho que o Miss Universo, a franquia específica, não tem Mister. Mas outras franquias têm Mister. Tem Mister. Então, é só procurar saber na sua cidade, na Aí, sua ó. região. Eu sei que CNB Você tem. tá Não. querendo ser... Foca em mim aqui. Você acha que eu tenho condição de ser o homem mais bonito de Minas Gerais? Com certeza. Total. A gente tem certeza, a gente não acha, né? Não é porque o meu lado fotogênico é o de cá, entendeu? Aí... Tá pegando direito. Meu lado bonito é esse. Ah, é? Eu tô Tá aqui vendo? virada pra cá. Mas você pode começar de baixo, você pode tentar ser o mais bonito do bairro dele. Não, mas isso aí eu já sou há muito tempo. Mas temos sim, muitos homens deveriam também se interessar, né, nessa construção de autoestima. Você nem adianta entrar nesse tem, não, moço. Isso aí você sabe, né? Amigo tá aqui, é pra falar a a gente tem verdade. que ser o que é. Né? Cada um é o que é. E, inclusive também tem esses desfiles de Miss também de várias idades também, né? Sim, temos. Mirim aí de Exatamente. cada... Tem alguns que são mirins, temos da melhor idade, tem várias categorias, como eu citei a questão de temos Misses plus size, concursos específicos para isso. Tem vários tipos de concurso. Eu acho que ainda é uma bolha, infelizmente. Poucas pessoas conhecem, mas é tipo assim, as pessoas que conhecem muito sobre isso e amam e assim são estudiosos dessa área, uma bolha assim, mas que as pessoas se interessam muito. Mas eu acho que deveria ser mais falado, sabe? As pessoas Com certeza. conhecerem um pouquinho mais desse mundo, porque é um mundo muito interessante. Não, e tem pessoas que até conhecem, mas igual você deu o exemplo lá, chega uma menina às vezes que ela se acha, fala, eu sou bonitinha, aí fala, eu não vou participar. Bonitinho não. Não, tô te dando um exemplo, que às vezes a pessoa não Tinha um feio arrumado, né? deixa eu explicar primeiro, deixa eu concluir o raciocínio, você vai entender. Porque às vezes a pessoa tá em casa, uma menina, às vezes a menina é bonita, mas ela fala, eu sou bonitinha, será que eu consigo? Aí, só de ouvir falar, nossa, aquelas moças bonitas que estão lá, acho que eu não tenho chance, não. Aí a pessoa Ela vê acabou de isso. falar, Gil. É isso que eu tô falando. Aí a pessoa vê isso e por causa disso pode baixa autoestima, às vezes timidez, não faz e perde uma oportunidade. Né? E pode ser até uma pessoa que ache que. E pode ser até uma possibilidade, tipo assim, não que a pessoa pense que vai entrar no concurso e ganhar, mas só de participar, ela com certeza vai sair transformada. Isso eu posso, assim, dizer assim. É uma experiência única. É uma experiência única. É muito engraçado que as pessoas falam isso pra gente, outras misses, né? A gente que acompanha outras misses maravilhosas aí do nosso Brasil. Nossa, o Miss mudou a minha vida. E você ficava pensando, tá, é um confinamento ali de 4 dias, como que vai mudar a minha vida em 4 dias? Muda. Com certeza muda a sua vida. Calma, essa informação a gente não sabia, não. Você veio confinada? Sim, Mas um como processo é que é isso de aí? confinamento. Bom, É tipo um Big Brother? Big Brother são 3 meses, 3 muita meses. coisa. Não. É igual, só que diferente. Sim, é um período de tempo um pouco menor. Varia, mas assim, varia de 4 dias, no máximo uma semana. Eu Mas fui vocês confinado confinada onde? num hotel, normalmente. Ah, No sim, Miss no hotel. Universo Minas Gerais, fomos confinadas em um hotel. E aí, durante todos esses...
foram 4? Acho que foram 4 dias. Esses 4 dias a gente conviveu entre a gente, conhecemos as meninas, tivemos ali momentos de convivência, ensaios pro show final, porque é um show, gente. Sim. Afinal, de um Miss é um show. Não, claro. E aí a gente tem os ensaios, a gente convive junto, a gente conhece lugares, por exemplo, da cidade onde a gente está. O Miss Brasil também, a gente conheceu vários lugares. Então são visitas, são 4 dias intensos ali pra gente se conhecer, se conectar, pra eles também conhecerem a gente, porque eu sinto que a gente tá o tempo todo sendo observada de tipo, nossa, essa pessoa tem isso aqui de potencial. E o que eu mais acho legal é isso, eles conseguem ver o maior potencial de cada pessoa, que são pessoas diferentes, mas cada um tem o seu Sim. diferencial, né, o seu potencial. Mas só pra entender aqui, qual que é o objetivo de vocês ficar confinada lá? Então, eu acredito que é o objetivo da gente treinar nesses 4 dias, da gente conhecer as outras meninas, conhecer a própria coordenação do Miss, e também porque eu acredito que se tem um concurso final, a gente tem ali as classificações, por exemplo, no dia da final a gente tem um show mesmo, temos ali o traje de banho, temos ali o traje típico em alguns, temos ali o traje de gala, então esses shows esse show final precisa de preparação, né, e esses 3 dias anteriores são pra isso, pra gente conhecer as outras meninas também, pra conviver ali dentro do hotel, porque é tudo muito rápido, tudo muito intenso, então precisa dessa coisa mais próxima, sabe, eu sinto isso. Entendi. E nesses 4 dias vocês têm alguma avaliação? Tipo assim, alguns exercícios, algumas metas a cumprir? Então, temos a entrevista, que é também um ponto muito importante, que normalmente acontece antes do dia final, que é o momento ali deles conhecerem a candidata mesmo, conversar, atingir muito essa parte da oratória mesmo, para entender se a pessoa sabe se comunicar, se ela de fato, né, está ali defendendo uma pauta que não caia, né, uma pauta, como que eu posso dizer? Uma pauta... Que não seja Perdi a tão palavra. importante, mais Não, amena. uma pauta verdadeira mesmo, que a Nossa. pessoa esteja ali, aquilo é sobre ela, não é um personagem, não é algo, Sim. sabe? Uma coisa verdadeira mesmo, eu esqueci a palavra. Mas é isso aí. Nesses dias a gente tem esses processos de entrevistas, mas de avaliação, igual você disse, não. A não ser que eles nos avaliem em todos os momentos, né? Mas eu acredito que a gente tem que sempre manter ali nosso posicionamento, ser coerente, né? Tal qual um BBB. Ô Isa, eu vejo que você, como modelo, você se veste muito bem. Você tem que se vestir Obrigada. bem, né? Porque passar uma elegância, né? Com certeza. Você, por acaso, já foi em Nova Lima, não? Não. Eu acho que talvez eu tenha ido uma vez, numa Uma vez, né? festa, especificamente um dia. É porque você que é Miss Universo Minas Gerais, pra você se vestir de acordo com a Miss, quando você for em Nova Lima, você passa na Casa Estrela, onde tem as roupas mais elegantes de Nova Lima e, quiçá, de Minas Gerais. Lá não tem só roupa também, não. Lá tem cama, mesa e banho, tem brinquedo, tem roupas infantis, plus size. Então tem tudo pra sua casa, tudo de vestimenta, do nível de uma Miss Brasil. Já fiquei curiosa, hein? Então, quando você for em Nova Lima, passa na Casa Estrela, que com certeza você vai achar lá uma roupa do seu nível, que é roupa super elegante. Gostei. Então, um abraço para Fernanda aí, que acreditou no nosso trabalho aí da Casa Estrela. Muito obrigado aí. E sempre que você precisar de uma roupa elegante, com preço justo, passa na Casa Estrela, que é uma das melhores lojas do Brasil, de Minas Gerais e de Nova Lima. Tá dado o recado aí. Ô Isa, você falou que esse mundo é uma bolha, mas como que é a concorrência dentro dessa bolha? É muito grande? Você fala dentro dos concursos? Isso. Olha, eu acredito que no passado foi um processo um pouco mais tenso, né? Tem histórias, assim, que a gente fica sabendo, às vezes, ai, quebrou o salto de alguém, ai, fez coisas assim. Mas não fica torcendo contra a outra, não fica? Não, então, eu acredito que no passado tinha mais disso, dessa rivalidade feminina. Acredito que, pelo menos na minha experiência, não posso falar de todos os concursos, de todas as versões. Na minha experiência, não era um ambiente tóxico. Eu senti muita abertura de todas as meninas para conversar, para falar sobre o que a gente acredita, para falar sobre as nossas causas sociais. É claro que um caso ou outro de alguma coisa acaba acontecendo, mas na maioria das vezes, todas as meninas que eu me conectei verdadeiramente
verdadeiramente, não tinha isso de rivalidade feminina, não. Até porque não é inimiga que tá ali, são Exato. adversárias, né? No momento ali, você não vai Exatamente. tá fazendo inimizade com ninguém. E cada uma é única também, É, né? Não Todo tem mundo isso. quer ganhar, né? Só que não Sim. precisa de torcer contra. Nem quebrar salto. Nem quebrar salto de ninguém. É. Aí é muita sacanagem, Não, né? mas essas histórias são, assim, meio arrepiantes, né? É. Já ouvi falar de algumas coisas assim, de quebrar salto, de molhar roupa, de rasgar vestido. mesmo? Igual que esse filme, as novelas. Teve as branquelas, tem um negócio assim, não tem? Porque filme das branquelas tem um Aquelas negócio novelas mexicanas que tem aqueles barracos, né? Ainda bem que ficou no passado isso. Não, hoje não tem nada disso mais. Na minha vivência, não. Que Pelo bom. menos você não teve Comigo, essa não. experiência, Eu não né? tive essa experiência. Ainda bem. É, mas é bom você deixar suas coisas bem guardadas, porque vai que surge uma. É, antes prevenir, né? Melhor. É bom se precaver antes, porque Exatamente. Qual que foi o momento mais emocionante, assim, durante o concurso? Pra você? Nossa, acho que com certeza é um momento que a Chica tocou na minha cabeça. Porque, assim, foi um misto de emoções. Como eu disse, era o meu primeiro concurso. E aí eu fui passando, eu tava acreditando, assim, que apesar de eu ter tido 1 mês e meio de preparação, eu tava confiante. Porque eu acredito que a gente precisa confiar em si mesmo. Eu sempre fui muito próxima da questão social que eu defendo. Então, era algo de mim mesmo. Então, eu me sentia muito segura em relação a isso. Acredito que a minha comunicação evoluiu muito durante todo o processo de preparação. Então, eu tava confiante dos meus maiores pilares, eu tava confiante ali. Então eu pensava, tá, meu primeiro concurso, talvez eu chegue ali no top 10, no top 5, super feliz. E aí eu fui passando, top 5, muito feliz. Aí quando eu passei pro top 3, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Como assim eu tô aqui no top 3? E aí foi, Você aí chorou, top não, né? 2. Nossa, chorei horrores, chorei muito. Nossa, chorei muito. Eu pensei que eu ia chorar, sabe quando você se prepara? Ah, não, vou chorar bonito. Nossa, eu chorei muito feio. Foi muito sério. soluçar. Foi um choro assim. Fala aí Eu mais ou menos como é que foi aí o choro aí também. Não, eu achei que eu ia chorar uma coisa igual eu falei com vocês. Ah, escorreu aqui, eu limpei. Não, eu chorei, foi muita Não, mas emoção. não consigo conter a emoção, não. Não, Essa foi hora muita emoção. Principalmente pelo significado que ela traz, sabe? Chica de Minas foi uma mulher muito importante, que inclusive viveu ali pelos territórios de Vila Rica, Ouro Preto. Tem uma história super forte, uma mulher empoderada. E assim, o nome da coroa é Chica de Minas. Esse ano vai ter outro concurso, a próxima coroa também se chama Chica de Minas. Então é uma tradição que vai ser mantida e isso que legal. me dá muita felicidade. Então quando eu ouvi que a coroa era minha, eu senti ela sendo colocada na minha cabeça, foi assim, muito emocionante. Chorei muito, fiquei muito feliz. Imagina quanta emoção. E quando você ganha assim, um concurso, você é premiada de qual forma? Então, temos diferentes premiações. Normalmente tem alguns concursos que o prêmio é em dinheiro, e você tem alguns brindes também, como looks de algumas lojas patrocinadoras. Tem outros concursos que o prêmio são carros, assim. É bem variável, mas normalmente tem um prêmio, uma quantia em dinheiro em todos eles, assim. É menos de 1 milhão? Bem menos. Se fosse 1 milhão, né? Ia ter muita Miss por aí, muito mais Miss por aí. Não, com certeza. E quais são os seus próximos planos, assim como Miss? Então, isso é uma coisa que eu tava pensando recentemente, porque depois que o concurso, porque basicamente o meu ano do ano passado foi voltado pro concurso, né? Tive ali só 1 mês e meio de preparação, mas aí ganha, tem várias coisas pra resolver, aí isso, aí aquilo, aí viaja, volta, eu tive muita coisa acontecendo. Eu lembro que eu fui parar assim, era outubro, eu falei, gente, o que aconteceu nesse ano, né? Muita coisa. Então eu não tive muito tempo pra pensar nos próximos passos. Eu me peguei pensando recentemente, no começo desse ano, e eu tenho vontade de voltar para o mundo Miss. Tem outros projetos também pessoais da minha vida, mas voltar para o mundo Miss é um deles. Quem sabe aí nos próximos meses ou no próximo ano vocês não me veem de volta. Vou deixar no ar. É legal mesmo. Esse momento que você é campeã assim, da Miss Universo, Minas Gerais, é bem legal, né? Mas por trás disso tem toda uma preparação. Por exemplo, Com certeza. pressão estética, por exemplo. É muito grande essa pressão. Por exemplo, uma vez a gente foi gravar um podcast aqui, eu tava normalzinho. Do nada surgiu uma espinha no meio do nariz. Já aconteceu isso com você, alguma coisa assim nesse sentido? Não. Aconteceu isso hoje, né? mesmo? Falei com vocês que eu fui fazer minhas fotos de formatura de jornalismo. Minha pele tava perfeita, gente, nos últimos 15 dias. Não tinha nada. Ontem apareceu várias. Infelizmente, quando a gente fica um pouco mais ansiosa, mais nervosa, eu acho que isso acaba provocando essas questões. Cada corpo reage de um jeito diferente. Exato. E eu acredito que, infelizmente, sim, tem um pouco de pressão estética.
Mas se você souber lidar, assim, não trazer pro pessoal, eu acredito que dá pra lidar. Eu pensei que fosse pior. Mas ainda é uma problemática a se lidar, né? Que tem, por exemplo, eu vi que nas últimas semanas, eu como jornalista tô sempre ligada em tudo. É nível Surgiu jornalista aí. ainda, cara. Aqui subiu o nível mesmo. Obrigada. Mas surgiu aí aquela questão de regulamentação das redes sociais, né? Não sei se vocês viram um debate que Sim. estava tendo. E aí eu acredito que isso seja muito importante, porque eu sinto que as redes sociais ainda são uma terra de ninguém, as pessoas falam o que querem. E no mundo Miss, de uma forma geral, assim, a maioria das meninas são sempre acolhidas. Tem pessoas muito boas, pessoas que entendem, né, que o outro tá ali, que você não precisa lidar, tipo, não é um corpo, é uma menina, uma mulher, né, uma pessoa. Ela não é só bonita, como você mesmo pontuou. Ser uma Miss é muito mais do que ser bonita. Só que eu sinto que as redes sociais são esse local de pressão. São esse local que podem trazer gatilhos para as pessoas. Infelizmente, não temos regulamentação. Então, as pessoas comentam o que querem, às vezes ofensas terríveis. Eu, infelizmente, passei por esse processo assim que eu venci o Miss Universo Minas Gerais, ou foi depois? Foi assim que eu venci o Miss Universo Minas Gerais. Eu passei por isso, pessoas que eu não conhecia, que não tinham fotos nas redes sociais comentando barbaridades. Inclusive, sofri racismo também, vários comentários de posts nas redes sociais, no Instagram. Então, foi um processo bem doloroso para mim. Então, infelizmente, isso ainda é uma realidade. As pessoas usam a internet como querem e falam do corpo das pessoas, como ocorreu comigo. Diversas violências, né? Podem falar sobre o corpo das meninas, já vi muitos comentários assim, como aconteceu comigo essa questão racial. As pessoas falam o que querem nesse local, né? Então eu sinto que é o problema o mundo Miss é um mundo muito legal, as pessoas são incríveis. Mas quando vai para as redes sociais, tem uma questão de fanatismo que é super complicada. A questão de racismo é crime, né? Aí tem que denunciar. Mas, Com por exemplo, certeza. igual a gente no podcast que a gente tá se expondo. Então a gente não consegue controlar o comentário das pessoas. Não tem como. Então, tipo assim, eu vejo isso também. Tipo assim, as pessoas têm que ser mais, emocionalmente mais fortes, porque é difícil controlar o ser humano. Enquanto a gente tá se expondo ali, vai ter gente comentando de tudo que é jeito mesmo. Então, se a gente não for forte, a gente vai se frustrar muito, porque Inclusive, a é gente quase impossível controlar também, igual esse podcast aqui. Pode ter gente que vai criticar o Entes, pode ter gente que vai criticar o Gustavo, eu ou você. Quando a gente vê que é muito pesado, a gente ainda consegue excluir. Mas se for numa muito grande, é bem difícil controlar isso. É muito complicado. É complicado. Então, Isso que eu tipo assim, sinto. a gente tem que ser mais forte emocionalmente para aguentar. Também, E como concordo. você lida com isso? A gente também, igual ele deu um exemplo de um comentário, a gente já teve um comentário de escrito, não sei se foi escrito, mas que estava no vídeo. Comentou um comentário racista mesmo. É porque a nosso. internet é meio terra sem lei, né? A complicado. pessoa Esse cria é o uma problema. conta fake. Aí a gente denunciou o negócio, mas não tinha muito o que fazer, né? Além disso, né? Mas você, igual você falou que recebeu isso, como você lidou com isso? Assim, Internamente, eu falo. primeiro eu fiquei muito chocada, né? Porque, infelizmente. Acabou de realizar um sonho e já recebe um negócio assim, é complicado. Sim, eu fiquei muito chocada, primeiro, porque eu não esperava, e segundo, porque eu sempre penso, assim, na melhor parte das pessoas. Eu sou de uma bolha, eu faço jornalismo numa universidade federal, eu sou de uma bolha de uma galera que curte falar sobre questões sociais, somos todos engajados, né? Felizmente, estudantes de humanas, somos muito engajados, então tem muito pouco espaço para essas coisas. Então, às vezes, eu sinto que eu sou um pouco ingênua nesse sentido, de pensar que todo mundo é como eu, que todo mundo estuda, que todo mundo que todo mundo lê 300 obras e sabe o quanto o racismo opera na sociedade. Tem gente que nem sabe dessa discussão, que acha que racismo é mimimi, que nunca leu uma de Jamila Ribeiro e quer falar sobre, sabe? Então é bem complicado. Eu sinto que eu melhorei muito nesse ponto. Então, quando eu tive esse choque, foi assim, uma coisa terrível pra mim. Eu tava muito feliz, tinha acabado de vencer a vitória. Eu lembro que eu tava no meu quarto de hotel, minha família tava lá, tinha algumas pessoas lá. E eu lembro que alguém pegou meu celular e eu não vi o celular. E aí eu fiquei pensando, tá, nem mexi no meu celular ontem. E aí no outro dia eu descobri que era porque estavam tendo comentários negativos. As Deixaram pessoas você ler. eles quiseram me proteger, me poupar. E aí no outro dia já era tipo meio-dia, horário do almoço. Eu falei, opa, cadê meu celular? Alguém me dá meu celular aí, por favor? Deixa eu E ver aí, aqui.
Veio aquela enxurrada e eu sem entender muito bem, eu pensar, gente, como que as pessoas se propõem a isso? Tanta coisa pra se fazer, eu sou uma pessoa muito ocupada. Então eu penso que quem não tem mais o que fazer, que fica na internet comentando Não, mas tem muita gente que coisas não tem o que ruins. fazer. Tem muita gente. Não, você vai gastar sua energia comentando algo ruim, sendo Sobre uma pessoa que às vezes você criminoso. nem conhece. Não faço ideia de quem é, e não tem rostos, não tem, são pessoas que você não consegue saber quem é, sabe? Então foi um sentimento, assim, devastador, mas eu acredito que eu lidei com isso da melhor forma porque eu tinha minha família, eu tive o apoio dos meus amigos, as pessoas que me amam estavam ali comigo, e também por eu entender sobre todas essas questões. Porque se eu fosse uma pessoa que não entendesse como a nossa sociedade é racista, eu ia achar que o problema é comigo, eu ia achar que o problema era meu. Mas eu sei que é tudo uma questão estrutural e que essas pessoas precisam estudar um pouco, né? E também serem penalizadas, né? Porque... É igual você falou no começo, né? Um autoconhecimento. Você sabe quem você é. Então não vai ser um comentário na rede social que vai diminuir você. Exato. Então você já sabe o que você é. E, geralmente quem comenta esse negócio é gente que não produz nada, gente que não faz nada e quer atrapalhar a vida dos outros. Mas se a gente ficar dando importância demais para esse comentário, a gente não faz nada na vida. Exato. Eu fiquei muito chateada. Claro que você fica chateada. Não, que você fica pensa. chateado. Não tem como. Mas com todo esse apoio da minha família e com eu olhando de fato pra quem eu era, tudo que eu aprendi, eu Isso. pensei, isso não é um problema meu, é um problema Não. da sociedade e dessa pessoa. Ela Quando precisa a se pessoa resolver. faz isso, o problema não é da pessoa que foi ofendida, mas quem está ofendendo. Exato. Então é complicado. Eu antes estava até comentando que às vezes a gente se pergunta pra que uma pessoa faz isso, né? O pessoal aqui com a gente não foi questão de racismo, mas o pessoal uma vez já falou que a gente era podcast fake. Falou que a gente era podcast fake. Olha, qual que é o motivo que leva a pessoa a fazer isso? A gente entrevistou um rapaz aqui que ele é o sósia do professor da La Casa de Papel. Ele até falou que às vezes uns haters iam lá no canal dele, falavam coisas que às vezes deixava para baixo, que o cara vai lá para fazer uma coisa para te deixar para baixo mesmo, para te desmotivar completamente, mas você vê que essas pessoas não têm nada a acrescentar pro outro. E elas estão gastando a energia delas com uma coisa ruim, isso não traz nada de bom, gente. E a Nunca gente traz. sempre falou um pro outro aqui que a gente tem que relevar isso aí pra gente, no começo até, quando teve podcast, eu me sentia mais sujeito a ficar preocupado com essas coisas. Aí depois Mais vulnerável, digamos. a gente foi crescendo, fazendo os episódios e tudo, hoje Hoje já tá bem crescido, já não tá? Já a gente foi crescendo. a gente nem liga mais pra isso. Oi, Zalu, e você como Miss, você tem algum apoio psicológico? Até mesmo para poder lidar com essas críticas assim de internet? Então, sendo bem sincera, eu faço terapia desde 2022. Eu fiz terapia durante um período de tempo aí bem longo, de 1 ano e meio, mas depois eu parei, gente. Eu preciso voltar pra terapia. Mas eu acredito que todo mundo, né? Principalmente nós que somos pessoas, como você citou, eu como Miss, que tô ali exposta, né? Vocês também, que tem aqui o programa de vocês, assim como qualquer pessoa precisa assim de um acompanhamento psicológico para ter essa questão do autoconhecimento também, porque de fato muda muito como você encara o mundo, né? Quando você entende que várias questões não estão no seu poder, não é sobre você, é sobre o outro, e aí você para de sofrer com essas muitas críticas. Então eu acho uma coisa muito importante, né, gente? Vamos fazer terapia todo mundo. Que eu acho até meio injusto, igual ele falou, né? Que não, somos nós que temos que nos blindar e ficar mais fortes. Só que nós somos humanos. O natural das coisas, no meu ponto de vista, não deveria ser tipo, o mal tá aí atacando a gente, nós temos que ser 100% fortes e lidar com isso. Por sermos humanos, é meio injusto. Mas as formas que a gente consegue fazer para blindar é igual um acompanhamento psicológico. E quando a gente fala acompanhamento psicológico, muitas pessoas às vezes acham, não, tá fazendo isso porque é doido. Não é. Tem esse preconceito, Tem esse infelizmente. preconceito que é enorme. E também uma outra saída que até artistas usam, eles têm um assessor que fica entre, no caso você, e as redes para ir filtrando ali. É importante também, às vezes. Porque você absorver tudo é muito negativo. Exato, eu acredito muito nisso também, de ter, às vezes, uma equipe por trás, né, para fazer toda essa seleção. Porque acaba que quando a gente se expõe, a gente se torna vulnerável, assim como ele falou. Sim. Mas eu concordo muito com esse ponto de vista que você trouxe, de que não é sobre a gente. Por que a gente tem que ser mais forte, né? Por que a gente não pode viver numa sociedade tranquila? Por que a gente tem que ser violentado e ainda assim blindar sobre isso? É muito injusto e é muito complicado, mas eu acredito que é a melhor forma que a gente pode encontrar e se manter forte enquanto ainda não tem, por exemplo, essa regulamentação que
esse ponto, que é um Sim. debate que surgiu há poucas semanas, e eu acredito que esse debate tem que vir para o Brasil. Poder identificar as pessoas que estão do outro lado. Exato, fazer essa regulamentação e punir mesmo criminalmente. A gente sabe que tem muitas violências, acontecem, inclusive, casos pesados, às vezes até de suicídio, né, por comentários de outras pessoas nas redes Sim. sociais. Então é uma coisa muito séria que a gente precisa pensar, assim, como punir essas pessoas, assim como todos esses outros crimes de racismo e tudo mais. Então, acho que é Não, necessário. realmente, o mundo não é justo mesmo, não, gente. Ô, Isa, você falou que tem projetos sociais. Fala um pouco do seu projeto aí pra gente. Então, eu tenho um projeto que eu amo muito, que é da minha cidade de Ouro Preto, se chama Rede Ouro Preto, e o nosso objetivo é alimentar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Então a gente arrecada doações, muitas vezes a gente arrecada as próprias cestas básicas, tem muitos apoiadores na cidade de Ouro Preto, até as repúblicas estudantis também são grandes parceiras da Rede Ouro Preto. Foi um projeto que eu conheci antes do MIS, a partir dessa minha amiga Jaque, um beijo, Jaque. E assim que eu vi a realidade, porque eu acredito que quando a gente está fazendo parte de algo, a gente precisa ir e entender. E conhecer as famílias, e olhar no olho, e ver. Porque às vezes é diferente você saber, eu tô ajudando aqui todo ano esse Pix de R$ 500 para essa família se alimentar. Legal, tô ajudando essa família, mas quando você vai, você conhece a pessoa, você vê o quanto aquilo tá mudando a realidade dela, é diferente. Então a gente sempre se une. Eu mesma sou uma das pessoas que entrega cestas básicas, então é algo muito legal. E eu tenho um projeto mais voltado para questões raciais agora, que vai começar, que eu tô assim, tô planejando desde o ano passado, mas com as voltas aulas agora que vai acontecer de fato lá em Ouro Preto, que é um projeto que eu tô muito animada, que é uma questão de letramento racial para adolescentes e pré-adolescentes. Como é que é o nome do projeto? Já tem nome? Ainda não. Na... Ainda é um case, mas assim, eu penso que impactando a vida dessas pessoas, É o que eu vou estar importa. feliz, é isso que importa, porque a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre essas questões, eu comecei a entender mais sobre mim, sobre por que eu me sentia às vezes incomodada em relação a algumas situações. O problema não estava comigo, o problema estava com o outro, né? Igual essa situação que eu contei pra vocês. Então, eu acredito que quanto mais cedo as crianças forem racialmente letradas, melhor elas vão saber lidar com isso, melhor elas vão saber lidar com autoestima. E conhecimento nunca é demais, né, gente? Com certeza. Estou aí no meu projeto de TCC, que é um podcast que fala sobre isso também. Ah, você tá vindo no podcast também? Eu estou Ó. eu tô no projeto, né? Eu vou provavelmente gravar nos próximos meses alguns Aí, ó, a episódios. concorrência chegou pesada já, viu? A concorrência chegou pesada aqui. Mas não é um mesa cast igual vocês aqui, não. É só o áudio mesmo. Eu Ah, gosto é? bastante da questão do áudio. E, assim, foi uma forma que eu encontrei de falar um pouco sobre toda a sabedoria que eu adquiri durante o curso. Eu sempre gostei muito de literatura, principalmente pensar essa literatura da questão racial. Eu fui consumindo conteúdo e quando eu vi, eu preciso disseminar essas informações. É muito legal pra ficar só comigo. E aí surgiu meu projeto de TCC. Vou gravar nos próximos meses. Não vai ser concorrência, mas vai ser uma Não, mas se outra fosse, forma. não tem problema. Tem espaço pra todo mundo. Mas vai ser outra forma de trazer esse letramento racial para todas as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais sobre a pauta. A gente vai Porque ouvir isso aí, vai ser bem Eu interessante. acredito que a pauta racial é para todo mundo. Uhum. Todo mundo teria muito o que ganhar, sabe? com Aprendendo sobre causas, assim. Ô Isa, você que foi campeã e você que foi Miss Universo Minas Gerais, o que você acha que foi determinante pra sua vitória, assim? Olha, eu me pego pensando nisso às É? vezes, sabe? Porque foi muito surpreendente pra mim. Eu acho que eu já falei isso umas 5 Já. vezes. Mas foi uma surpresa muito grande. Mas eu acredito, como eu disse pra vocês, eu acredito muito em propósito. Então, quando aquilo foi chegando pra mim, que eu vi que, nossa, apareceu isso aqui, aquilo ali. As peças foram se As peças encaixando, foram né? se encaixando, eu fui entendendo. Gente, eu vou participar disso aqui sim, porque eu tenho a oferecer, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, vai ser legal pra mim, vai ser legal pro concurso, vou impactar a vida das pessoas. E aí eu acredito que eu fui com tanta vontade, sabe, com tanta determinação, que aquilo transparecia. Eu acredito que isso é o que mais me admira nos concursos de beleza. Você não precisa ser a mais bonita, a mais alta, a mais magra. Você precisa ter um propósito, saber demonstrar ele, você precisa ter confiança e saber demonstrar ela. Você precisa convencer as pessoas, você precisa ser comunicadora, você precisa ser você, sabe? Pegar o que você tem de melhor e demonstrar. Eu acho que a minha verdade ali, eu tava muito feliz. Assim, é uma coisa muito engraçada, que antes a gente fica muito nervosa, né? Sim.
Você fica ansioso pensando, nossa, como vai ser assim, vai ser aquilo, porque era algo muito novo pra mim, então eu tava muito nervosa. Só que quando eu cheguei lá, eu fui tão feliz, sabe? Eu fui tão eu. Acho que eu demonstrei tanto essa parte minha que eu tinha de melhor, que é a minha parte verdadeira, eu não fui um personagem, que acabou conquistando as pessoas, sabe? E acredito que isso foi determinante. E acredito também que eu ganhei muitos pontos legais na entrevista. Eu lembro que na entrevista eu falei sobre. Eu fui muito sentimental. Na entrevista, como é que funciona essa entrevista Essa aí? entrevista ela é antes da final. E aí você. É os jurados que te entrevistam ou não? Isso, você vai para uma sala fechada, só você e alguns É o jurados. confessionário. E quase. Quase. Aí Você não você... quer sair da polícia, como é que fala? Como é que pra entrevistar? Pra depor, sabe? Não, é um pouco tenso, né? É, né? Você sente um pouco tenso. Mas assim, é uma entrevista para a pessoa conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a sua história, para a pessoa te conhecer. Eu acredito que os jurados usam isso como um termômetro para entender essa Miss é de verdade. Quem é essa Miss? Aí eles sentam, tipo, de frente pra você? É Como uma que fica? bancada. Ó, no Miss. Ah, não, nos dois eu fiquei em pé. Tipo, era uma No Miss Minas Gerais, tinham 2 jurados, aí a gente entra na sala e fica em pé. No Miss Universo Brasil, tinha uns 6, 7 jurados aí. Você entra, Todo fica mundo em te pé. julgando. E assim, gravado, e a câmera ali, você assim. Deve ser pior que apresentar o TCC e ter os Olha, professores te eu acho que perguntando. é mesmo. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas assim, eu acredito que eu tive muitos pontos interessantes nessa entrevista. Eles me perguntaram sobre a minha história, sobre o porquê de eu estar lá, sobre a minha origem, sobre o meu projeto social, no que eu acreditava, sobre mim mesmo, perguntas pessoais. E eu acredito que eu fui muito verdadeira. Eu tinha um plano, eu sou um pouquinho metódica, viu, gente? Meu ascendente é em Libra. Aquela que joga signo do nada. Mas enfim, eu sou um pouquinho metódica com as coisas e eu tinha um planejamento muito exato do que eu queria falar na entrevista. Eu vou começar assim, eu vou no meio assim, isso aqui vai durar 3 minutos. Tava vai tudo até 6 minutos. Já ensaiadinho. tava tudo ensaiado. Chegou lá, fiquei nervosa, esqueci tudo. Fui muito sentimental e fui falando assim, falei da minha família, da minha origem, falei da minha tatuagem, porque eu escrevo poemas e a única tatuagem que eu tenho é o título do meu poema que saiu num livro. Aí do nada eu tava falando sobre o meu livro, aí quando eu saí E eu o que falei tem sido assim, da tatuagem? Intensidade é o nome do meu poema. Não. E aí eu ainda fiquei Não, nervosa. a gente tá com uma poetisa aqui também, pô. Que Foi isso? Mas eu fiquei nervosa no dia, esqueci o poema, você acredita? É mesmo? É mesmo. Não, mas, então, em primeira mão aqui, o poema da Isalu. Fala pra gente o poema. Tô nervosa de novo. Não, que isso. Vamos lá, o melhor poema do Brasil. Sem pressão, né? Ai, não consigo agora. Deixa, Mas depois eu disponibilizo pra vocês. Que isso, eu Prometo, tava prometo. a fim de ouvir o poema aqui agora, pô. direto de quem escreveu. Mas aí eu lembro que eu fiquei tão nervosa que eu esqueci, aí eu fui falando sobre... Sabe quando você vai falando assim, e no final eu falei, meu Deus, tagarelei, não foi legal. E aí eu descobri depois que a minha foi uma das melhores entrevistas, por isso eu ganhei a coroa também, porque eu fui muito verdadeira. E aí eu pensei, nossa, imagina se eu tivesse levado esse discurso ensaiado, não tivesse falado sobre mim, não tivesse sido verdadeira, não tivesse trago Mostrou quem você essa é pra eles de sinceridade. verdade. É por isso que fala que Exatamente. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Exatamente. Na sua mente era uma coisa certinha, só que Deus tinha outros planos. Exato. E eu acho que isso foi um diferencial. E acredito que eu também fui bem no desfile de banho também. Eu tava ali na academia treinando pesado uns 2 meses. Então eu acredito que a minha estrutura corporal tava legal também. Então acho que esses foram meus pontos fortes. Na questão da estrutura corporal, a Miss, as que estão concorrendo, elas precisam, sei lá, algumas podem ter silicone, o corpo tem que ser 100% natural na avaliação. É super livre, assim, você pode ter silicone, Ah, é qualquer mesmo? procedimento cirúrgico, assim. Eu tinha uma regra, eu não lembro se na época do meu tinha isso, mas que você não poderia fazer, sei lá, faltando 1 mês ou algo assim, 1 mês e Algum meio pro procedimento concurso, uma coisa muito evasiva perto do concurso. Eu acho que era algo assim. Aí, Mas você aí, não aí, tem... aí é um pouco desleal, pô, já pensou? Porque nem todo mundo vai ter condição de colocar um silicone, de Exato. colocar um... Fazer uma Mas- mudança facial também. Mas, Exato. né? mas se tornar Miss vai muito além do corpo físico, né? Com certeza, muito além. É só uma das coisas que eles avaliam Sim. no momento lá, né? Mas não tem nenhuma regra, não. A pessoa pode ter várias próteses diferentes, procedimentos faciais, não é uma regra. Essa informação é interessante. E você, como campeã, assim, o que você acha que uma candidata não pode fazer de jeito nenhum, senão ela vai perder na hora que você fizer ali, na hora do desfile ali? Na hora do desfile, Na hora do concurso também. dentro do concurso, Isso, o que não pode fazer de jeito nenhum? de jeito nenhum.
um erro fatal. Eu imagino que deve ter muitas coisas, hein? Fazendo uma listinha. Eu acredito que a pessoa não possa ser antipática. Mesmo que ela seja, finge que não é. Porque assim. Finge que é gente boa, né? É, É simpática. porque eu acredito que é um momento de você se conectar. Você conhece a história de vida de outras meninas. Então, se é uma pessoa, às Antipática vezes. que você fala é tipo arrogante, narizinho em pé. Isso, arrogante, nariz em pé, Pessoa egocêntrica. chata, né? Aquela pessoa que não tá ali pra escutar, sabe, a história de outras pessoas. Eu acredito que isso seja um ponto ali que a pessoa pode ser a mais linda do mundo, ter uma causa muito legal, mas se ela não souber lidar com pessoas, como que a gente vai acreditar nela, né? É muito sobre comunicar e sobre conexão também. Então, E o jurado, como é treinado, já pega isso aí na hora, né? eu acho que sim. Eu acho que isso é um ponto. E também eu acredito que não ser uma pessoa vazia. Se você tá indo pro concurso, não seja um personagem, seja você mesma, sabe? Se você tem um projeto social, se engaje nesse projeto social, não seja só a fachada, sabe? Então, seja verdadeira. Só A coloca seu nome lá e nem vai no É, lugar, né? tipo isso. Eu acredito Não adianta que nem inventar um projeto só pra participar do negócio também, e depois nem. O projeto fazer um fantasma. Instagram, zero. O projeto Zero fantasma que é publicações. comprar seguidor indiano pra encher o Instagram. Então eu acredito que esse seja o melhor conselho. Seja você mesmo e não seja arrogante, egocêntrica, sabe? Eu acredito que essas coisas não combinam com ser Miss. Ah, interessante. Isalu, como é que você se vê daqui 5, 10 anos? Que 5 anos. Nossa, uma pergunta muito, muito profunda, né? Sim. Eu acredito que eu tenho muitas personas diferentes, sabe? Porque eu gosto de muita coisa. O jornalista é aquela pessoa que sabe muito. Como é que é? Sabe pouco de tudo, sabe? Então eu sempre fui assim, desde criança, muito curiosa, muito, sabe, querendo saber sobre tudo, sobre várias coisas. Então eu sou uma pessoa de muitas personas. Então eu tenho esse lado do jornalismo que eu gosto muito, a minha carreira de modelo, a carreira de Miss, que apesar de ter a questão dessa aparência parecida com a carreira de modelo, é algo muito mais além. Então são 3 áreas que eu gosto muito e me vejo trabalhando, mas não sei em qual delas daqui 5 anos eu vou estar principalmente focada. Mas eu acredito que daqui a 5 anos eu me vejo com uma carreira de modelo consolidada, tendo conquistado mais uma coroa. Ó, Mais uma coroa, quem sabe. uma carreira internacional, talvez, ou Uma não? carreira internacional, quem sabe. Porque eu tô me formando agora, então agora a vida começa de fato, né? De mudar de casa, de sair de casa, de ir morar sozinha. Né? Eu me sinto ainda uma adolescente com 22 anos, mas daqui a 5 anos eu já Hoje vou você estar mora com seus adulta. pais? Eu moro com meus pais. Ah, Então, daqui a 5 anos eu me veria com uma carreira internacional, quem sabe, com mais uma coroa, trabalhando como modelo, trabalhando com a comunicação, e talvez daqui a 10 anos trabalhando com tudo isso, mas mais focada no jornalismo mesmo, né? Com, de fato, um emprego ali jornalístico, que eu acho muito importante para minha carreira. Enfim, me vejo nesses 3 mundos conquistando espaço. Quem sabe qual vai vencer, né? que legal. E pra quem quer se tornar Miss hoje, qual é um conselho que você dá pra pessoa? Uma pessoa que quer se tornar Miss. Ou Mister, né? Como você Ou Mister, né? Ou Mister. Será que dá tempo de eu entrar nesse concurso ainda? Foca aqui. Nesse ano, quem sabe? Vai. Eu acho que tem, hein? Ainda Dá dá tempo ainda, hein? Ainda dá tempo. Entrada, né? Você vai. Agora já o Ender tem que já ganhar 2 kg de bochecha pra poder concorrer. Não, Mas, enfim, eu acho que o que eu diria para um Mister ou uma Miss em potencial procure dentro de você, né, qual o seu propósito. O seu propósito está alinhado ao mundo dos concursos de beleza? Se sim, procure mais fundo também dentro do que você gosta. Quais são as causas que você defende? Com que você se identifica? Qual que é o impacto que você quer deixar no mundo? Procure dentro de você essas respostas. A partir daí, se inscreva em um concurso, seja você mesmo, se dedique, tenha dentro de você um propósito verdadeiro, que no final sempre dá certo. Para mim, sempre dá bom. Você indo com o coração aberto, sendo verdadeiro e tendo propósito, e também muita dedicação, né? Como Tem que se preparar, né? Tem que se preparar, não é só ter um coração É. bom ali também. Mas tendo todas essas qualidades, eu diria que o concurso já tá ganho. Isso aí a gente até falou em outros podcasts, que, igual do policial do Paquete, a gente falou também, que muitas pessoas, quando vai escolher uma carreira, começam escolhendo pelo salário. Ah, não, quanto que é o salário? Se for alto, eu vou entrar nesse trem. Mas às vezes não tem um propósito, não tem aptidão, não leva nem jeito para aquilo, mas quer entrar só por causa do dinheiro. Então acho que um conceito também é esse, não entrar focando em dinheiro, focar no que gosta mesmo, no propósito que você falou. Né? Nossa, se eu fosse olhar salário, eu não tava sendo jornalista, É. né? Infelizmente, gente. Mas isso que você falou é muito importante. Eu acredito que nem só no financeiro, mas
tem essa possibilidade da pessoa se interessar pelo mundo misto também pelo ganho financeiro, pela fama, pelos 15 minutos de Pelo atenção, prestígio né? que a pessoa Pela tem, né? coisa e tal, os interesses nisso. Eu acredito que isso também não é um bom caminho a se seguir, né? Porque, inclusive, você pode ficar com uma fama ruim, não só boa. Então, assim, entre no mundo misto se isso for algo que tenha a ver com a sua personalidade, que seja algo que significa pra você. Ah, legal. Essa faixa é sua pra sempre ou no próximo você tem que passar pra quem ganhar? É minha pra sempre. Essa é pra sempre. As duas são minhas para sempre. Ah, que legal. Sempre serei a Miss Universo Minas Gerais 2023. Ah, parabéns. Ô Isa, tá acabando nosso tempo aqui. Nossa, passou muito Passou rápido. voando, passou? Rápido, muito rápido. Teve algum assunto, Quase sim, uma que você hora. gostaria de falar que a gente não falou, que não foi abordado aqui? Eu gostei de tudo, a gente falou um pouquinho de tudo. Um pouquinho de né? cada coisa, né? Um pouquinho de cada Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar Às que vezes não foi alguma- falado? Alguma novidade. Alguma novidade? Ai, não sei. A única novidade é que eu estou me formando agora enquanto jornalista, gente. Já posso me dizer, olha, sou uma jornalista. Não. Acho que essa é a novidade. Eu gostei muito da gente conversar sobre o impacto, né, do mundo misto, que não é sobre beleza. Então, ressaltar essa coisa da importância da gente criar um impacto na sociedade, da gente, de fato, retribuir em alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito importante para a galera de casa pensar sobre isso, né? Que a gente tem que sempre estar pensando em como retribuir para a sociedade onde a gente está inserido para ela evoluir, né? Uhum. Ah, legal. Então, agora vocês têm um espaço livre aí pra falar o que você quiser. Deixa uma mensagem final aí pro nosso público, pra quem tá assistindo a gente nesse podcast agora. Final. Bom, gente, acho que é isso. Gostei de contar a minha história aqui. Eu acho que 1 hora não é muito tempo assim para falar sobre Tem tudo que que marcar a uns gente 3 podcasts pra acredita. falar todos os assuntos. Mais 3 em uns 15, 20 para falar sobre a vida toda. Mas eu queria agradecer muito esse espaço, dizer que o mundo Miss é muito mais do que aparenta ser, como a gente tocou só na pontinha do iceberg aqui hoje, né? Infelizmente é uma bolha, muita gente não conhece, mas se você se interessa por essas questões de beleza, de questões sociais, de se interessar por algo que seja maior do que você mesmo, né? Como a gente gosta de dizer, procure mais sobre o mundo Miss, né? Não é apenas beleza, é uma coisa muito mais profunda. Então, é um mundo que merece ser descoberto. Então, acho que essa é a minha mensagem. E também sobre essa questão que a gente falou. Seja a mudança que você quer ver na sociedade. Eu, como não tinha ninguém para... Como tive a oportunidade de ser alguém para me representar na sociedade, fui lá e fiz. Olha, estou aqui representando as meninas que podem se ver em mim, não tem tantas como eu nesse mundo, então eu fui a mudança que eu queria ver. Então, faça isso na sua área social, na sua área de atuação no trabalho, né? Seja a mudança que você quer ver, e eu acredito que o resultado vai ser super feliz, né? Em tudo que você se propõe a fazer. É isso. Legal, ainda lançou uma frase aí de Mahatma Gandhi ainda. Ó, essa frase eu ouvi naquela série Prison Break. Seja a mudança que você quer ver no mundo, que a Sarah falou pro Michael Scofield isso uma vez aí. Interessante, eu nem sabia que era de um pensador tão interessante. Mahatma Gandhi, essa frase aí. Mahatma Gandhi. Muito obrigada. Créditos. Mahatma Gandhi. Isso aqui não é só um rostinho bonito, isso aqui tem cultura também, pô. Importante, né? Muito importante. Doutor Endo, sua mensagem final pro nosso público aí. Quero agradecer a Isa Lu. Obrigado por ter participado. É muito importante, igual a gente viu, né? É muito importante você ter essa representatividade, porque acredito que nesse mundo, infelizmente, ele ainda continua sendo racista. Então, é bem importante ter uma pessoa como você que possa estar inspirando, né, as novas meninas, até mesmo os rapazes também entender que a pele negra não é um motivo de vergonha, sim um motivo de orgulho. E ter você numa posição assim de prestígio é bem importante. Aí, te agradecer. Muito feliz, Muito obrigado. obrigada por tudo, pelas contribuições. É isso, gente. A gente precisa muito pensar nessas questões raciais no Brasil, né? Sabemos o país onde a gente vive, mas muita gente não sabe profundamente como operam essas questões. O racismo é algo estrutural que a gente precisa mudar. Cada um tem o seu papel nisso, que não sejamos só não racistas, a gente precisa ser antirracista, né? Como diria Djamila Ribeiro. Enfim. É isso aí. Doutor Gustavo Rocha, uma mensagem final para os nossos ouvintes. A Isa. Obrigada. Um prazer ter você aqui. A gente aprendeu um pouquinho desse mundo que às vezes a gente só escuta falar, né? Às vezes a gente vê assim e não procura mais a fundo, e a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que é Miss. Você vê que Miss não é uma pessoa, só aquela pessoa que já começou lá de cima. Você pode ver que uma pessoa, às vezes, de uma família humilde e tudo,
pode ter a chance, a oportunidade de buscar isso. E isso acaba que inspira mais pessoas. Às vezes a pessoa que está ali vira e fala assim, eu não posso ser. Mas se a pessoa tem um sonho, se a pessoa acredita que pode fazer, vai fundo. A gente vê o exemplo de você. Você é um exemplo para muitas meninas, igual a Enzo falou, para rapazes também, para quem pessoa quer seguir nesse ramo. E eu queria te dar os parabéns por isso, né? Por ter ganhado a Miss Minas Gerais e por ser essa pessoa que inspira outras pessoas. Obrigada É isso. pelas palavras. Queria agradecer você também, Isa. De dizer que essa coroa aqui a gente pode negociar um valor nela depois aqui pra gente. Eu quero umas 4 Ferrari. Eu acho que tá querendo a coroa. Não, é pra gente. Você quer? Você quer Deixa eu ver, testar? deixa eu Quer ver ter se a eu honra? pego um bonito coroa. Não é pesado, hein? Cuidado com isso aí, jovem. Fiquei bonito, hein? Nossa, que responsa, hein, viu? A coroa da rainha aqui, pô. Rainha de Minas. Rainha de Você vê Minas. esse negócio que parece até isso aqui é representando a bandeira de Minas. Isso, né? exatamente. Realmente, você é inteligente, cara. Claro. Pelo amor de Deus, eu nem pensei nisso, fala bem mesmo. Eu fiz Enem, né? Mas você não era vagabundo que ficava matando a aula? Não, de maneira. Aí virou boteco aqui, no final do podcast virou boteco aqui. Pois, então é isso, subiu o nível do nosso podcast aqui. A gente aprendeu bastante com você. Não tava nem pensando nisso, mas agora eu já quero ser o mister. Então... Tá aí a possibilidade, Tá hein? Se possibilidade inscreve, aí, se ó. inscreve. Aí você me passa um artigo depois aí. Fácil. Então é isso, o podcast de hoje foi isso. Aprendemos demais com você, subiu o nível do podcast. E quem quiser ouvir esse podcast em tudo quanto é lugar aí, tem no Spotify, Amazon Music, Instagram, TikTok, YouTube. E onde digitar Meucast vai aparecer a nossa cara aí. Então é isso, o podcast de hoje foi isso. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Valeu.